Olá, muito boa tarde para você. Chegamos, seja bem-vindo, seja muito bem-vinda. Está no ar o Pauta Aberta desta quarta-feira, dia 31 de maio de 2023. Eu sou o Odilon Araújo, esse é seu noticiário da tarde aqui na TV Evangelizar. A você sempre ligadinho com a gente em todo o país, muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Vamos juntos então, a partir de agora, com nossos destaques do jornal de hoje. Os números do desemprego no Brasil, de acordo com o IBGE, entre fevereiro e abril, o índice do desemprego ficou em 8,5%, chegando ao menor índice para o período entre fevereiro e abril desde 2015. No mesmo período do ano passado, a taxa de desemprego no país fechava em 10,5%. Campanha de vacinação contra a gripe termina hoje. Mais uma vez, o Brasil não vai conseguir atingir a meta de imunizar pelo menos 90% do público-alvo. Termina também nesta quarta o prazo para entregar a declaração do Imposto de Renda 2023. A Receita espera receber mais de 39 milhões e 500 mil declarações este ano. A estimativa é de um aumento de 8,8% em comparação com o ano passado, quando 36 milhões e 300 mil pessoas fizeram a contribuição, fizeram a declaração. Em Brasília, o presidente Lula foi o anfitrião de um encontro entre os principais líderes dos países da América do Sul. Os presidentes assinaram um documento que destaca a cooperação entre essas nações e também a retomada mais forte do diálogo entre os países sul-americanos. Futebol, 6 jogos movimentam a noite pelo país na Copa do Brasil. O Palmeiras e o Galo entram em campo com boa vantagem. Você vai ver também, a Sociedade Rural de Maringá realiza a entrega dos donativos arrecadados com o show do padre Reginaldo Manzotti durante a Expo Ingá. Fique ligadinho com a gente, o Pauta Aberta desta quarta-feira começou. Os números do desemprego caíram no Brasil. A taxa entre fevereiro e abril ficou em 8,5%. Chegou ao menor índice para o período entre fevereiro e abril desde 2015. Apenas para você ter uma ideia, entre fevereiro e abril do ano passado, o desemprego no país fechava em 10,5%. Os números foram divulgados hoje pelo IBGE. No trimestre até abril, o país tinha 9 milhões e 95 mil desempregados. No trimestre terminado em abril do ano passado, a taxa estava em 10,5%. Agora, sob um outro olhar para os números do IBGE, percebemos que o país registrou também o fechamento de 605 mil vagas no mercado de trabalho em relação ao trimestre encerrado no mês de janeiro. Foi um recuo de 0,6% na ocupação. A população ocupada somou 98 milhões e 31 mil pessoas de fevereiro a abril. Em um ano, 1.520.000 pessoas a mais encontraram oportunidade no mercado de trabalho. A boa notícia ao olhar para a variação dos números é que, em um ano, 2.254.000 pessoas deixaram o desemprego. A taxa no Brasil fechou, portanto, em 8,5% no trimestre terminado em abril, como apontam os números do IBGE divulgados nesta quarta-feira. Foi a menor taxa para um trimestre entre fevereiro e abril desde o ano de 2015. Agora você pode conferir alguns destaques na tela a seguir. Veja, a taxa de desocupação entre fevereiro e abril, a gente confirma, ficou em 8,5%, com a população desocupada atingindo aí 9 milhões e 100 mil pessoas. A população ocupada no país é de 98 milhões de pessoas. A população considerada fora da força de trabalho é composta por 67 milhões e 200 mil pessoas. Os desalentados, aqueles que não estão mais à procura de trabalho, mas que gostariam de ter uma oportunidade, são 3 milhões e 800 mil. Os empregados com carteira assinada são 36 milhões e 800 mil. Os empregados sem carteira, 12 milhões e 700 mil. Os trabalhadores que estão por conta própria são 25 milhões e 200 mil. Os trabalhadores domésticos, 5 milhões e 700 mil. Os trabalhadores informais, 38 milhões. A taxa de informalidade no país hoje é de 38,9% do total da população ocupada. Uma realidade dura, né? Números bem preocupantes aí com relação ao desemprego no país. Gente, mudando de assunto, a Câmara dos Deputados aprovou em Brasília, ontem, no dia que foi marcado por muitos protestos dos indígenas, o projeto de lei do marco temporal, que vai mudar de forma radical as regras, por exemplo, para a demarcação de terras indígenas.
O texto do projeto de lei 490, que trata do marco temporal, está parado na Câmara há 16 anos. Em 2021, sofreu mudanças na Comissão de Constituição e Justiça e, na semana passada, os deputados aprovaram, com ampla maioria, o regime de urgência para que o texto seja votado no Senado. Um dos pontos mais polêmicos do projeto é o aumento de dificuldades para demarcar terras indígenas, já que o marco temporal estabelece que só podem ser demarcadas as terras que eram tradicionalmente ocupadas ou que já estavam em disputa judicial no dia 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição Federal. Com isso, uma área só poderá ser demarcada se a comunidade comprovar que estava nela neste período. O projeto também impede que terras indígenas já existentes sejam ampliadas e tira da FUNAI a responsabilidade de demarcação e a devolve ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. Ontem, a Câmara dos Deputados aprovou por 283 votos a favor, 155 contra e uma abstenção o texto base do marco temporal. Agora, a proposta seguirá para análise do Senado. Se aprovado, o PL mudará o curso de mais de 300 pedidos de demarcação que estão em andamento. O tema também está no STF. O julgamento, que estava suspenso desde 2021, deve ser retomado no dia 7 de junho. Nas palavras da ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, a aprovação desse projeto de lei, o chamado PL 490, representa um genocídio legislativo. A ministra participou da manifestação na Câmara ontem, antes da votação que aprovou, e que já encaminhou para o Senado este novo projeto de lei, que vai mudar totalmente aí as regras, principalmente para a demarcação das terras indígenas. E termina hoje, logo mais, às 11h59 da noite, o prazo que o contribuinte tem para fazer a declaração do imposto de renda. Hoje, ainda pela manhã, a Receita Federal informava que já tinham sido entregues 37 milhões e 700 mil declarações. Significa que 5% do total de contribuintes acabaram deixando tudo para o último dia, tudo para a última hora mesmo. E aqueles que foram os primeiros a fazer a entrega das declarações já podem estar recebendo o pagamento do primeiro lote, Saiu hoje mesmo. Idosos, deficientes, outros grupos considerados prioritários, como também os professores, devem receber primeiro as restituições. A maioria dos contribuintes que faz parte desses grupos já deve contar com o dinheiro da restituição a partir da liberação deste primeiro lote, que ocorreu hoje, dia 31. O Dia Mundial Sem Tabaco, que ocorre hoje, 31 de maio, traz alertas importantes quanto aos malefícios do cigarro. O tabaco é uma planta no qual as folhas são utilizadas na confecção de diferentes produtos que tem como princípio ativo a nicotina, substância que pode causar forte dependência. Nos últimos anos, uma versão atualizada da droga passou a fazer sucesso, principalmente entre os jovens, o cigarro eletrônico, que tem malefícios ainda piores do que o produto tradicional, além de ser proibido no Brasil. Após décadas de sucessivas quedas no número de usuários de tabaco, o Brasil voltou a registrar um aumento no número de fumantes durante o período da pandemia de Covid-19. Segundo um estudo realizado pela Fiocruz, o consumo de tabaco cresceu 34% no país. Resultado disso, um aumento de ansiedade, depressão e também insônia, além de novos modelos de consumo, como o cigarro eletrônico e o narguile. Essa realidade demanda um amplo debate neste dia 31 de maio, data em que se comemora o Dia Mundial Sem Tabaco. Estudos científicos mostram que produtos como cigarro, cachimbo, charutos, entre outros, possuem mais de 4.700 substâncias tóxicas, entre elas a nicotina, que leva à dependência. Essas substâncias inaladas pelo fumante estão relacionadas a mais de 50 diferentes enfermidades, entre elas vários tipos de câncer, como os de pulmão, laringe, estômago, pâncreas, fígado, além de doenças respiratórias e cardiovasculares. O dia tem como objetivo informar as pessoas como ter uma vida mais saudável, além de proteger as crianças e adolescentes e os jovens das consequências devastadoras do tabagismo. A campanha nacional de vacinação contra a gripe termina hoje. Ao que tudo indica, o Brasil
não vai conseguir atingir a meta de imunizar pelo menos 90% do chamado público-alvo. Isso mais uma vez vai acontecer, né? O Brasil sem atingir essa meta. Das 80 milhões de doses de vacina contra a gripe distribuídas pelo Ministério da Saúde em todo o Brasil, apenas 35,8 milhões foram aplicadas até ontem, penúltimo dia da campanha, o que representa 44,8% das vacinas disponíveis. De acordo com os dados do painel do governo que monitora a campanha, a cobertura vacinal entre as crianças está em 31,2%. Já a cobertura vacinal de gestantes e puérperas está em 39,7%. Entre idosos, o que representa o maior público prioritário, são mais de 14,6 milhões de doses aplicadas, com cobertura de 46,7%. Apenas a população privada de liberdade e povos indígenas conseguiram vacinar mais da metade do seu público-alvo, 53,7% e 61,8% respectivamente. Mesmo com o fim da vacinação, a orientação do governo federal é que os estados e os municípios continuem a vacinação da população contra a influenza se tiverem as doses ainda em estoque. Lembrando que a vacinação desde o último dia 15 de maio está disponível para toda a população maior dos 6 meses de idade. Bom, portanto, se você ainda não tomou a vacina contra a gripe, né, você veja os números no país estão muito abaixo aí da meta. Então, se você ainda não tomou essa vacina, aproveite, vá nos postos de saúde, que aonde tiver ainda doses, os postos de saúde pelo país vão estar disponibilizando a vacina contra a gripe. Os resultados da pesquisa Alfabetiza Brasil do Ministério da Educação foram divulgados hoje em Brasília, durante um evento com o ministro da Educação, Camilo Santana, e o presidente do INEP, Manuel Palacios. E esses resultados revelaram que 56,4% das crianças brasileiras não estão alfabetizadas. Para realizar a pesquisa, o INEP consultou professoras responsáveis pela alfabetização das crianças e especialistas da área, que consideraram um padrão associado a habilidades básicas de escrita e leitura, próximos ao que é estabelecido pelos sistemas de avaliações de estados e municípios. De acordo com a pesquisa Alfabetiza Brasil, apenas 4 em cada 10 estudantes do segundo ano do ensino fundamental sabiam ler e escrever em 2021. Os dados mostram uma redução na porcentagem de alfabetização infantil em comparação com 2019, época em que 6 em cada 10 crianças eram consideradas alfabetizadas. O ministro da Educação, Camilo Santana, afirmou durante o evento que a alfabetização é uma das prioridades do governo federal e que em breve deve ser lançado um programa nacional para garantir a alfabetização das crianças na idade adequada. Uma realidade que há de melhorar no nosso país, né? Gente, as doações arrecadadas no especial Compromisso de Amor, comandado pelo padre Reginaldo Manzotti, estão sendo entregues por todo o país. Em Ribeirão Branco, cidade fica no interior de São Paulo, a paróquia Bom Jesus recebeu 5 toneladas e 500 quilos para atender a comunidade. Ribeirão Branco fica no interior de São Paulo. É conhecida como a capital do tomate e está a quase 300 quilômetros da cidade de São Paulo. 5 toneladas e 500 quilos de alimentos foram doadas para a paróquia Bom Jesus, igreja matriz da cidade, frutos das doações arrecadadas durante o especial Compromisso de Amor, comandado pelo padre Reginaldo Manzotti e que estão sendo entregues em várias regiões do Brasil. Lembrando que nesses primeiros meses de 2023, já foram arrecadadas 88 toneladas de alimentos, entregues para 17 instituições em 12 estados brasileiros. É comida chegando no prato de quem mais precisa. Nós, como cristãos, somos convidados a praticar a caridade a exemplo do próprio Cristo, nosso Senhor, que caridoso assumiu a nossa condição humana e também aceitou morrer pelos nossos pecados. Então, portanto, a caridade é justamente aquilo que nos define como continuadores da missão salvífica de Cristo no mundo. Faça-me crer em ti, faça-me ver. Veja no próximo bloco a solidariedade e itens arrecadados com o show do Padre Manzotti durante a edição da Expo Ingá são entregues pela Sociedade Rural de Maringá.
E ainda o presidente Lula recebe em Brasília os principais líderes dos países da América do Sul. Presidentes assinaram o documento que destaca a cooperação entre essas nações. O intervalo é rapidinho, a gente volta já. O Pauta Aberta está de volta para este segundo bloco, são 4h37 da tarde agora. Estamos ao vivo para todo o país, a você de todo o Brasil ligadinho com a gente aqui na TV Evangelizar. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia. A capital federal, Brasília, foi o palco de um encontro entre os principais líderes dos países sul-americanos. No encontro, do qual o presidente Lula foi o anfitrião, os presidentes assinaram um documento que destaca a cooperação entre essas nações e também a retomada mais forte do diálogo entre os países vizinhos sul-americanos. À mesa, os líderes de 12 países da América do Sul discutiram temas de interesse comum, como economia, saúde, educação, meio ambiente e infraestrutura. Na abertura do encontro, o presidente Lula defendeu a integração sul-americana. Uma América do Sul forte, confiante e politicamente organizada amplia as possibilidades de afirmar, no plano internacional, uma verdadeira identidade latino-americana e caribenha. Além do Brasil, participaram do encontro os presidentes de Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Paraguai, Suriname, Uruguai e Venezuela. A presidente do Peru, impedida de sair do país por questões constitucionais, enviou um representante. Juntos, os 12 países devem alcançar em 2023 um PIB de 4 trilhões de dólares, situando o grupo como quinta economia global. Somados, os países têm 450 milhões de habitantes. A região ainda é rica em biodiversidade e detém 1/3 das reservas de água doce do mundo. Ao final do encontro, os líderes publicaram um documento chamado de Consenso de Brasília, em que reafirmaram o compromisso com o desenvolvimento sustentável e Estado de Direito. Concordaram que a integração da região é parte das soluções para enfrentar desafios como as mudanças climáticas e, por fim, criaram um grupo para traçar ações para a integração da América do Sul. O presidente Lula defendeu a facilitação do comércio entre os países e a atualização dos projetos de infraestrutura do bloco. Lula disse ainda que os interesses dos países devem estar acima das divergências ideológicas e que o cenário atual é desafiador. Nossos países foram alguns dos mais afetados pela pandemia do Covid-19. As mortes, o sofrimento humano e o custo econômico deixaram marcas profundas. Enquanto estivermos desunidos, não faremos da América do Sul um continente desenvolvido em todo o seu potencial. Os elementos que nos unem estão acima de divergências de ordem ideológica. Permitir que as divergências se imponham teria um custo elevado, além de desperdiçar o mundo que já construímos conjuntamente. Após o dia de reunião, em declaração à imprensa, o presidente Lula falou sobre o potencial de crescimento do comércio entre os países da América Latina e destacou a retomada da relação entre Brasil e Venezuela. Na América do Sul tem um espaço extraordinário de crescimento para todos os países se dispuserem a estabelecer regras de comercialização mais democrática. O futuro da educação pública no Brasil está em debate em Curitiba, no 4º Congresso Internacional, Um Novo Tempo na Educação, e o 2º Fórum Nacional de Prefeitos e Dirigentes Municipais de Educação. Começou hoje com a presença de estudiosos e especialistas em educação no país. Serão 3 dias de muita aprendizagem, network e troca de experiências. O 4º Congresso Internacional, Um Novo Tempo na Educação, e o 2º Fórum Nacional de Prefeitos e Dirigentes Municipais de Educação, que está acontecendo até o dia 2 de junho em Curitiba, reuniu especialistas, professores, estudiosos e gestores públicos de todo o Brasil com um único objetivo: discutir a educação. O grande congresso, ele tem plenárias que vão ser debatidos temas como a inovação na educação, a inteligência artificial, que está muito forte agora, a aprendizagem, as questões socioemocionais, a violência nas escolas, o professor, que estamos com grandes problemas com o professor
desmotivado, muitos jovens não querendo ser professores hoje. Então, nós vamos debater esses principais temas também com grandes educadores e especialistas. Um congresso como esse, ele é muito importante para a troca de experiências entre secretários de educação, educadores, especialistas, gestores e também para pensar o futuro. Vamos olhar para frente, ver o que é importante fazer, como é que nós podemos melhorar as políticas educacionais, desde a educação infantil até o ensino superior. O ex-ministro da Educação do Brasil, Cristóvão Buarque, foi um dos palestrantes. Para ele, a valorização dos professores é fundamental para uma melhor educação. A valorização é um ponto de partida, mas se não dermos uma boa formação, ele vai ganhar, mas sem ter a formação. Se dermos formação, mas não avaliarmos o desempenho dele, também não vai adiantar. Então, a remuneração, a formação, a avaliação. O professor é a chave, mas o professor tem que ser cuidado, com carinho e avaliado com rigor. É isso aí. No Paraná, os casos de dengue continuam sendo registrados de forma preocupante e ações para evitar que os números aumentem também continuam. Em Cascavel, na região oeste, por exemplo, o índice de infecção hoje é considerado médio. Quando o assunto é dengue, não dá para dar bandeira. Os casos voltaram a subir no Paraná. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, 12.200 novos casos e 9 mortes foram confirmadas em decorrência da doença. Em algumas cidades, o sinal de alerta já começa a ser ligado, como é o caso de Cascavel, no oeste do Paraná. Nós estamos com 100 casos de dengue confirmados em Cascavel, estamos com 8 casos de chikungunya, temos algum ainda aguardando análise ou coleta de exames para avaliar se é dengue ou descarta dengue ou chikungunya. Então, assim, os cuidados devem ser constantes. Sozinho nem o poder público consegue dar conta e nem a população. Então, a junção dos dois, a responsabilidade de cada um frente a isso é que faz com que a gente consiga diminuir esses índices. Atualmente, o índice médio de infestação do mosquito da dengue aqui em Cascavel é de 2,6%, enquanto o preconizado pelo Ministério da Saúde é de apenas 1%. Esse resultado configura um risco médio para a cidade. Por isso, os setores de saúde responsáveis reforçam os pedidos de cuidados mais intensos por parte da população, a fim de evitar uma proliferação ainda maior do Aedes aegypti. E a preocupação aumenta com a chegada do inverno. Mesmo com um tempo mais lento para a eclosão dos ovos, a proliferação pode acontecer mesmo em dias mais frios. Por isso, os cuidados devem ser redobrados. A gente pede que a população permaneça nos cuidados, aquele cuidado diário ou semanal que seja ali no seu espaço, não deixar nada que acumule água. O potinho de animal de estimação, ele tem que ser lavado uma vez por semana com água e sabão, assim bem como os vasinhos de planta, aquelas pessoas que ainda mantêm aquele vasinho embaixo, né? O ideal é que não mantenha, mas se manter, que faça uma limpeza uma vez por semana. Quem faz recolhimento de água de chuva também, esses talões têm que ser lavados e essa água utilizada no máximo até 5 dias posterior ao recolhimento dela, bem como os demais cuidados, né? Caixas d'água com tampa, calhas é muito importante, a questão também de geladeira, de ralos, precisa ser verificada. Vamos de futebol agora. Quem vai passar para as quartas de final da Copa do Brasil? Os duelos decisivos das oitavas começam daqui a pouquinho. São 6 jogaços hoje, confira. Para abrir esta quarta-feira de futebol, logo mais às 7 da noite, já são 2 jogos. Na Arena Fonte Nova, em Salvador, o Bahia recebe o Santos. Na primeira partida, as equipes não passaram de um 0-0 na Vila Belmiro. Também às 7, o super favorito Palmeiras joga no Castelão contra o Fortaleza. Os paulistas têm excelente vantagem, porque venceram por 3-0 o duelo disputado em São Paulo. Um pouco mais tarde, às 8 da noite, tem Cruzeiro e Grêmio. O jogo entre os 2 maiores campeões da Copa do Brasil está marcado por estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. No jogo em Porto Alegre, 1-1. As outras partidas da noite estão marcadas todas para as 9h30. Em Porto Alegre, no Beira-Rio, o Internacional recebe o América Mineiro e terá a missão de reverter o placar de 2-0.
feito pelo time de Belo Horizonte no estádio Independência na partida de ida. No Rio de Janeiro, também em desvantagem no placar, o Botafogo recebe o Atlético Paranaense. Em Curitiba, os cariocas chegaram a abrir 2-0, mas tomaram a virada. Na Arena Itaquera, em São Paulo, a dura missão será do Corinthians, que diante do Atlético Mineiro precisa mudar o placar dessa disputa, que até o momento é de 2-0 para o Galo, com uma boa vantagem garantida no primeiro jogo disputado no Mineirão. A Expo Ingá, uma das maiores feiras do setor agropecuário do país, é conhecida também por ser uma das mais solidárias, já que há mais de 10 anos a organização realiza ações sociais na programação e este ano não foi diferente. Hoje, a Sociedade Rural de Maringá realizou a entrega de donativos arrecadados com o show do padre Reginaldo Manzotti na edição deste ano. Acompanhe. O padre Reginaldo Manzotti foi uma das atrações da 49ª edição da Expo Ingá, uma das maiores feiras agropecuárias do Brasil, realizada entre os dias 4 e 14 de maio. No dia do show de evangelização, ao invés de comprar ingresso, o público foi convidado a fazer doações para atender entidades que prestam assistência a pessoas em situação de vulnerabilidade social. As mais de 10 mil pessoas que prestigiaram o evento no dia 9 de maio atenderam ao convite. E o resultado foi este: mais de 30 mil itens recolhidos. Essa ação específica que a gente fez com a Arquidiocese de Maringá é extremamente importante, vai ajudar entidades que são assistidas pela Diocese e a gente agradece a todas aquelas pessoas que foram no parque, né, no dia em que a gente teve a missa, o padre Reginaldo Manzotti, e que levaram as suas doações de maneira voluntária para que a gente tenha essa oportunidade de hoje estar fazendo essa entrega. A missão ele é para grupos reservados, grupos maiores e multidões. E é o típico das multidões, querem ver um espetáculo, querem ver um show. Mas ele também tem que ter uma resposta da conversão, da solidariedade, da fraternidade. E por isso, esse material conquistado, né, todos esses alimentos, isso que dá a higiene pessoal, tudo aquilo que forma uma cesta básica, ela está trazendo à base aquilo que é necessário para uma pessoa. Ora, evangelizar significa atender às necessidades básicas de alguém. A Sociedade Rural de Maringá disponibilizou mais de 10 mil ingressos para serem trocados por agasalhos e itens de higiene pessoal. Mas no dia do evento, o público também doou alimentos e materiais de limpeza, provando que a solidariedade não tem limites. E agora, essas doações estão sendo entregues a 7 entidades assistenciais de Maringá e região. Muito importante essas doações, né? O Asilo de Jandaia do Sul, hoje nós estamos com 43 idosos que nós atendemos e nós estamos precisando de muitas coisas, né? Alimentos, material de higiene, fralda de adulto. E essas coisas que chegam vai ajudar muito os nossos 43 idosos. Chegou em ótima hora, porque a gente sempre está precisando desse auxílio e especialmente os produtos que estão sendo doados, eles são difíceis da pessoa doar um produto de limpeza, alguma coisa assim. Então vai ajudar muito o asilo da nossa cidade. E vamos agora para o Recife, para o coração do Parque do Caiara, no bairro Iputinga. Por lá há um espaço verde diferente. O nome, Jardim Filtrante. Já ouviu falar? Essa estrutura tem capacidade para filtrar 350 mil litros de água por dia. E por lá, por esse jardim florido, passa toda essa água, né? Antes de desaguar no rio Capibaribe. O Jardim Filtrante é um projeto de engenharia diferente, inovador e sustentável, que auxilia na despoluição das águas. A cidade do Recife conta agora com os primeiros jardins filtrantes de Pernambuco, que foram inaugurados no Parque Caiara, no bairro da Iputinga, Zona Oeste. O projeto filtra 350 mil litros de água por dia, antes de fluir para o rio Capibaribe. Ajuda na despoluição do Riacho do Cavouco, um dos mais importantes da cidade. O local também recebeu novo cais, espaço com brinquedos para as crianças e reforço na iluminação. De cara, chama a atenção pela beleza. Ainda mais quando a gente explica como é que funciona. As plantas, elas são selecionadas. E as raízes, em contato com o material que é colocado no filtro, ajuda a retirar os poluentes da água. A iniciativa ajuda ainda na integração da população com o meio ambiente, explica o prefeito do Recife, João Campos.
Tem uma tecnologia francesa que filtra a água do Riacho do Cavoco, então parte dessa água passa pelo jardim e faz uma limpeza natural. São 5 tanques, então tanto a parte de areia, pedra e a vegetação adequada e o manejo, né, a forma como isso é trabalhado faz com que a água seja limpa. Um processo completamente natural e pela primeira vez o Recife tem algo desta dimensão com essa tecnologia. A iniciativa do City Nova é financiada pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. O programa é executado pela Prefeitura em parceria com a Agência Recife para Inovação e Estratégia e com o Porto Digital. Um projeto inteligente, né, de engenharia ambiental aí que pode servir de exemplo, sim, para várias outras cidades brasileiras. Muito legal. Gente, Pauta Aberta desta quarta-feira fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Ótimo fim de tarde. Temos novo encontro marcado para amanhã à tarde aqui na TV Evangelizar. Eu espero você. Tchau, tchau.